O deputado federal Euclides Petersen é o presidente regional do Republicanos em Minas Gerais e também está aqui no estúdio da Itatiaia, deputado. Muito obrigada pela presença, pela visita. Eu que agradeço, Edilene, mais uma vez estar aqui do seu lado e concedendo essa entrevista num meio de comunicação tão importante igual a Rede Itatiaia, que produz isso aí para todo o nosso país. Ficamos muito contentes com a visita do senhor, as portas estão sempre abertas. Nós sabemos que no Republicanos, além de um deputado federal, e o senhor já foi de outro partido, também da liderança de partido, o senhor é um articulador político. Como é que está a organização no Republicanos para as eleições de 2026? O senhor é pré-candidato ao Senado, o Cleitinho é pré-candidato ao governo do Estado. Quais são os planos do Republicanos em Minas? O projeto nosso do Republicanos foi um projeto que eu falei lá atrás, um projeto ousado. Quando nós tivemos o convite junto ao Marcos Pereira, nosso presidente nacional, que vem conduzindo também o nosso partido de forma com maestria, nós aceitamos um desafio de crescimento do partido. Começamos lá atrás. Pegamos o partido com o número de prefeitos, vice-prefeitos e vice-prefeitas, vereadores, vereadoras e prefeitas, e colocamos o partido hoje em segundo lugar, o segundo maior partido do Estado, em número de representatividade nos municípios mineiros. Então, assim, nós estamos buscando ter um protagonismo nas eleições de 2026, mas de uma forma de disputar as eleições. Prova essa é, como você disse, Edilene, do nosso senador Cleitinho, que é um legítimo representante popular que está em primeiro lugar nas pesquisas para o governo do nosso Estado. Então, assim, nós estamos buscando um grupo para a gente estar cada vez mais crescendo essa base para a gente disputar o governo de Minas. Ter esse protagonismo a nível estadual e todos sabem também que o Republicano está tendo também esse protagonismo a nível nacional. Então, nós vamos acompanhar o crescimento do partido. Então, o senhor acha que tem chance de o Republicanos ter, por exemplo, como candidato à presidência o Tarcísio de Freitas, como candidato ao governo de Minas o Cleitinho e o senhor na composição no Senado em Minas? É o que está desenhando, né? Hoje nós temos o nosso representante no estado de São Paulo, Tarcísio, também liderando as pesquisas também para presidente. Ele é considerado da direita, foi ministro do então ex-presidente Bolsonaro, e numa eventual empecilho, né, do nosso candidato ser o Bolsonaro, eu acredito que o Tarcísio tem grandes chances de ser o nosso representante, fazendo essa dobradinha com o Cleitinho no Estado e conduzindo o nosso número 10, que é um número bonito, um número bacana, um número que vem crescendo, em um partido conservador, um partido evangélico, um partido que defende o cristianismo, defende o empreendedorismo, e assim nós vamos buscando cada vez mais esse crescimento. Tem chance de o Cleitinho abrir mão da candidatura ao governo do Estado, por exemplo, para o Nicolas Ferreira ou o Matheus Simões? Essa conversa é uma conversa lá de trás, que nós estamos buscando essa união, uma vez que um respeite o outro, da forma que cada um tem a sua ferramenta. O Nicolas tem a ferramenta dele, o Cleitinho tem as suas ferramentas, o Matheus Simões também tem as suas ferramentas, que é o governo do Estado, e todo mundo tem que trabalhar. Trabalhar, e quando for funilando isso, nós temos que ver qual que tem mais viabilidade eleitoral para disputar a eleição, não dividir e a gente realmente ganhar as eleições. E não ficar só no discurso dos três, mas sim cumprir aquilo que a vontade mineira do eleitor possa prevalecer. O critério é pesquisa e mais o quê? Eu acho que o critério é a pesquisa e a gente ter condição de governar, condição de unificar questão de partidos, questão de outras pessoas para estar conduzindo esse projeto e a gente ter uma oportunidade de atender à vontade popular. Porque a pesquisa ali, ela mostra a vontade do povo de que quer um governo de direita, de extrema direita, de um governo de centro-direita, um governo que é de direita e atende mais a população que precisa das políticas públicas, ou um governo de direita que atende mais o empresariado. Então, assim, nós temos como avaliar esses critérios e colocar um nome à disposição. E o senhor acha que um governo do Cleitinho seria o quê? Eu acho que o Cleitinho é um governo de centro-direita, atendendo mais aquelas pessoas que precisam das políticas públicas. Agora, o senhor falou, né, de quem tem mais condições de governar. O senhor sente o desdém de outras lideranças políticas em relação ao nome do Cleitinho? será que o Cleitinho vai dar conta? Será que ele está preparado para o governo do Estado? O senhor sente isso e o senhor acha que o Cleitinho está preparado? O Cleitinho, assim, eu dou exemplo dentro da própria casa dele. Nós temos hoje o irmão dele, que é prefeito de Divinópolis, uma das cidades mais importantes do estado de Minas Gerais. Era verdureiro, igual o Cleitinho. Hoje ele foi reeleito, há pouco tempo atrás, com quase 80% dos votos da sua cidade. Então, assim, ele montou uma equipe.
Ele colocou pessoas competentes para estar administrando junto com ele. Ele colocou uma vice que trabalha igual a ele, lado a lado, que é uma pessoa, a Janete, uma pessoa que está ali para contribuir. Então, quando você está bem intencionado, você vai fazer o certo dentro da vida pública e coloca aquelas pessoas para gerir junto com você, aquelas pessoas preparadas, não tem jeito de dar errado. Então, eu tenho certeza que o Cleitinho, não é à toa que ele é irmão gêmeos do Gleides, eu tenho certeza que ele, junto com o governo do Estado, ele é uma pessoa que vai valorizar o servidor público, segurança pública. Então, assim, nós estamos tendo diversas pessoas procurando esse Messias, né? Procurando esse governador que tenha mais sensibilidade com essas causas e priorizar quem realmente gere o governo do Estado, que são os servidores. Assim como o Gleides, que eu dei o exemplo, está gerindo o Divinópolis, valorizando os servidores, fazendo o que é preciso, alocando recursos, fazendo infraestrutura, e assim eu tenho certeza que o Cleitinho vai priorizar. Então, o senhor acha que esse Messias, que esse Salvador em Minas seria o Cleitinho? O povo está clamando, está mostrando nas pesquisas. Agora, senador, a situação do senhor também é uma situação difícil, porque o senhor é um deputado federal que tem votos, se tentasse a reeleição seria reeleito, mas vai disputar o Senado. E o Senado está cheio de candidato em Minas Gerais só para 2 vagas, e muito candidato com voto, porque vem o Marcelo Aro, que foi candidato à última eleição, não venceu o Senado, mas teve muito voto. Alexandre Silveira, que foi candidato na última eleição, teve muito voto. No PL, pode ter algum deputado federal, já que é uma disputa interna grande entre eles para esse cargo. O senhor vai com segurança que pode levar essa vaga? E o senhor conta com a parceria com o Cleitinho? Como é que é? Qual que é o plano? O que nós temos que decidir é, primeiramente, o nome para o governo e a gente conseguir ajuntar essa base. A minha candidatura para o Senado, ela faz parte dessa composição, de um palanque político para o governo de Minas, de alianças com outros partidos, com outros parlamentares e, principalmente, com os prefeitos. Eu sou um deputado totalmente municipalista, que trabalho ali, um trabalho quase que artesanal, né? Eu vou no município, eu quero entender ali a prioridade de um hospital que ali presta serviço para não só aquela cidade, mas aquela região. Eu quero entender a demanda de um vereador, do vice-prefeito, do pastor daquela cidade, de um padre. Então, assim, esse é um deputado municipalista que eu quero transformar para o Senado. Porque quando eu coloco meu nome à disposição para disputar uma eleição do Senado, eu vou conseguir ampliar isso para o maior número de pessoas e para todo o Estado de Minas Gerais com mais representatividade. Então, eu acredito que quando você coloca seu nome à disposição, mostrando o trabalho que você pôde fazer como deputado federal, tendo uma candidatura com o Cleitinho, que está em primeiro colocado nas pesquisas, e a gente conseguir mostrar isso para o maior número de mineiros, eu acredito que eu passo a ter chance de ser eleito nessas 2 vagas que serão as próximas. O senhor abriria mão para algum outro candidato da direita numa composição que envolvesse o Cleitinho como cabeça de chapa para o governo do Estado? Claro, primeiro a gente tem que combinar com o povo, né? Como eu falo, com o nosso candidato e ter a viabilidade eleitoral de ganhar as eleições. Cargo é consequência. Nós temos que buscar aquele melhor nome, aquela pessoa que tem condição e que vai definir o futuro do Estado de Minas Gerais de uma forma responsável. Mas não tenho problema nenhum de fazer composição, arredar um pouquinho para cá, arredar um pouquinho para lá, mas para a gente conseguir fazer esse time, essa seleção que os mineiros vão eleger. Agora, senador, existe alguma possibilidade de ter uma chapa que tenha o Cleitinho e o Rodrigo Pacheco? Porque, a princípio, eles estarão em campos opostos, né? O Pacheco deve ser um candidato mais ligado à esquerda e o Cleitinho um candidato mais à direita. Se houver a possibilidade dessa junção, o senhor poderia ser um elo entre eles ou está totalmente descartado? Eu acredito que nós temos aí 2 extremos, 2 pessoas extremos que eu falo o jeito de conduzir a vida pública, do seu mandato. O Rodrigo Pacheco é uma pessoa que, da forma dele, ele conduziu com maestria também, teve um protagonismo no Senado, na presidência, com diversas ações que ajudaram o Estado de Minas Gerais. E eu acho que ele tem um campo de centro-esquerda, o Cleitinho centro-direita. Eu não vejo os 2 como uma chapa só, não consigo imaginar. Mas tanto o Pacheco vai trazer os partidos mais da extrema esquerda para esse centro-esquerda e o Cleitinho mais o de extrema direita para o centro-direita. Vai ficar essa composição, mas cada um de um lado. Quais são os números que o Republicanos pretende alcançar nessa próxima eleição? Bancada federal, nacional como um todo, bancada federal mineira, bancada em Minas, na Assembleia?
No estado de Minas, eu já prometi o Marcos Pereira, nós temos que fazer de 5 a 6 deputados federais. Quantos são hoje? Hoje nós somos 4. Então, assim, nós temos que passar disso, nós temos que fazer o governo do estado, nós temos que fazer uma bancada maior do que 4 deputados estaduais que nós temos hoje, e para isso nós vamos contar com o apoio de todos os nossos parlamentares, os deputados estaduais, deputados federais, o nosso diretório do partido, para a gente montar uma chapa competitiva. E cresce ainda mais as chances da gente conseguir concluir esse projeto na medida que nós temos um candidato ao governo de Minas, que nós temos o voto de legenda, nós temos a expectativa de poder, a expectativa de uma eleição, de um governador, no qual nos ajuda muito a ampliar esse crescimento dessa chapa para a gente disputar a eleição e fazer essa bancada entrar para a história como um número de deputados federais e estaduais jamais visto eleito pelo Republicanos do estado de Minas. Republicanos pretende federar com alguém ou fazer alguma união ou não? Vai seguir só? Está tendo uma conversa com o MDB. É um partido que eu já conversei também com o Marcos Pereira, nosso presidente nacional, porque quando começa a federação, o problema a conversa fica com nossos presidentes nacionais, mas vem ramificando para os estados. Eu já falei com o Marcos Pereira que em Minas Gerais a gente não tem esse problema. Eu tenho uma aproximação muito grande com o Nilton Cardoso, que é o presidente estadual, foi até reeleito, parabéns. Quero dar os parabéns para ele aqui, foi reeleito agora na presidência do MDB no estado de Minas. Tem uma aproximação muito grande com Baleia e a gente já conversa muito. Antes de vir para cá, eu estava conversando com o Gabriel, que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, pelo MDB. Então, assim, nós temos uma aproximação muito grande, tem uma aproximação com o João Magalhães, que é o líder de governo do Zema. Então, assim, nós temos essa aproximação e aqui em Minas Gerais, lá em Minas Gerais não vai ter esse problema dessa questão da federação para a gente conseguir fazer isso aí o mais rápido possível. Então, está quase fechado, é isso? Tem grande chance de... Eu perguntei ao Marcos Pereira, nosso presidente nacional, qual que é a porcentagem. Ele falou, tem chance, mas a porcentagem eu não sei. Mas tem chance, está sendo conversado isso aí entre os nossos líderes. Deputado federal Euclides Petersen, presidente do Republicanos em Minas Gerais, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Mandar um abraço aqui para o Rubens, um abraço também para o nosso deputado estadual, que é o João Vitor Xavier, e falar com cada um de vocês que eu estou sempre à disposição. Quando precisar tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição à frente do Partido Republicanos e também através do meu mandato. E nessa composição aí, convidar a todos para a gente, juntos, eleger o Cleitinho governador. Deputado, terminou, mas não terminou. Tem alguma chance de vocês mudarem de partido, sair do Republicanos, do senhor Cleitinho? O que acontece? A gente tem uma aproximação muito grande com o Marcos Pereira, uma amizade. E antes da gente ir para o partido, nós fizemos essa reunião com o presidente sobre a questão do Cleitinho ser candidato a governador, eu ser candidato a senador. E todo momento a gente falou que a gente precisava de ter esse compromisso. Para a gente crescer o partido, a gente precisa disso. Oxigenar o partido, precisava disso. Em todo momento, o Marcos Pereira falou que nós temos essa oportunidade, deu para a gente toda a autonomia e nós estamos muito à vontade. Então, assim, é muito difícil a gente sair do partido por essa aproximação com o presidente nacional, por a ideologia do partido. Nós estamos muito à vontade e vamos permanecer no Republicanos. Obrigada, deputado. Eu que agradeço.